Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Me chamo Lorena Reis e nesse episódio iremos entrevistar o pessoal do Zoonapós. O tema é Pandemia, como comprar e armazenar alimentos de origem animal. Os responsáveis pelo Zoonapós são 5 zootecnistas formados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que atualmente estão desenvolvendo seus projetos de mestrado. As redes sociais foram criadas com o intuito de discutir, de forma acessível, assuntos e pesquisas voltadas para a área de zootecnia, segundo eles. Bom, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência em saúde pública de importância internacional em virtude da infecção humana pelo novo coronavírus, tendo como principal recomendação para a prevenção e controle o isolamento social. Essa condição acaba gerando necessidade de adaptações na rotina. E no que se refere aos alimentos, é preciso um remanejamento para uma conscientização de consumo. Com isso, nesse episódio, iremos abordar o processo da compra ao armazenamento dos alimentos de origem animal. A primeira pergunta será respondida por Arielle Garcia, que atualmente está fazendo mestrado na Universidade Federal de Viçosa, na área de melhoramento genético animal. Então, Arielle, diante da atual pandemia e o subsequente isolamento social, fatores como a higienização, armazenamento e consumo dos alimentos são extremamente importantes. Existe alguma relação entre a Covid-19 e os animais de produção? Algum risco no consumo desses alimentos? Olá pessoal, aqui é a Arielle. Eu gostaria de começar agradecendo em nome de toda a equipe do Zoonapós a oportunidade que nos foi dada com esse podcast. É uma honra poder estar aqui falando, esclarecendo um pouco mais sobre a pandemia do novo coronavírus e a produção animal. E quem puder e quiser, por favor, segue a gente no Instagram e no Facebook, que afinal vocês são nosso incentivo. Bom, para começar, nós temos que ter em mente que coronavírus são todos os vírus da família Coronaviridae, identificada lá na década de 60, e existem diversas espécies dos mesmos, que afetam tanto animais quanto humanos no mundo inteiro. O atual surto de uma doença respiratória associada ao coronavírus, que foi chamada de Covid-19, ele é o terceiro vazamento documentado de um coronavírus que migra de animais para humanos em apenas 2 décadas, resultando em uma grande epidemia. Os 2 anteriores foram a Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS, que aconteceu em 2003, e a Síndrome Respiratória no Oriente Médio, o MERS, que aconteceu em 2012. Mas os veterinários e produtores, por exemplo, eles lidam com infecções por coronavírus há anos. Na suinocultura, nós temos a diarreia epidêmica suína, o PED, a gastroenterite transmissível, e até nos animais de companhia, como os gatos, por exemplo, podem apresentar o vírus da peritonite infecciosa felina, ou os cachorros que podem apresentar o coronavírus entérico canino, por exemplo. Todos esses causados por coronavírus, ou seja, os vírus da família Coronaviridae. A pergunta que sempre vem à mente de muitas pessoas é: mas se já existem tantas outras doenças causadas por coronavírus, qual é a diferença então? Por que não são preocupantes para humanos? Já que existem outras vacinas para outros coronavírus, por que a gente não pode adaptar alguma vacina a partir dessa? Existe inclusive um vídeo de um rapaz que não se identificou e que viralizou no Facebook, em que ele segura um cartão de vacinação do seu pet, um cachorro, e afirma que essa mesma vacina ela serviria para a imunização do Covid-19, o que é totalmente falso, pois a mesma ela é específica para o vírus entérico canino, o SECOV, ou seja, ela não é nem para humanos e nem é específico para o sistema respiratório. Cada espécie de coronavírus ele é espécie específico, ou seja, atinge apenas determinada espécie, assim como um determinado sistema. No caso dos coronavírus conhecidos, os sistemas são o respiratório ou o digestivo. Como mencionei anteriormente, os casos das 3 espécies que saltaram para humanos, todas elas afetam o sistema respiratório. Mas o vírus está suscetível à mutação, podendo migrar entre espécies de animais e até para humanos, o que caracteriza uma zoonose.
assim como para diferentes sistemas e órgãos dos indivíduos. E a principal causa facilitadora para a mutação e migração do vírus é a comercialização de animais vivos em feiras com grande número de espécies, como era o caso da China. Quando animais silvestres eles são comercializados vivos, eles se tornam um reservatório perfeito para vírus desconhecidos por nós. Assim, eles têm a chance de infectar outras espécies de animais, dentre elas a humana, e causar uma nova epidemia. Agora, com base no que foi dito aqui, a gente pode refletir juntos sobre os animais de produção. No nosso país, há leis rigorosas referentes à criação e sanidade de animais domésticos imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, em que não é permitida a comercialização desses animais vivos e há um elevado controle sanitário em todas as culturas, além destes não serem criados, transportados ou vendidos juntos com animais silvestres. É importante ressaltar que até hoje, todos os coronavírus que migraram para humanos tiveram origem de animais silvestres e não de animais domésticos. Então, quanto à infecção de novo coronavírus por meio dos alimentos de origem animal comercializados em nosso país, não devemos nos preocupar. Agora a pergunta vai para Tamires Silva, que está fazendo mestrado em Ciência Animal na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, Tamires, tendo em vista a necessidade de compra, quais cuidados devemos ter ao escolher esses alimentos, como carnes, ovos e leite? Olá, pessoal. Eu me chamo Tamires. Bem, para que se escolha os alimentos, né, de uma forma segura, é necessário ficar atento a alguns aspectos básicos. Por exemplo, o leite longa-vida, que é popularmente conhecido como leite em caixinha, ele deve estar em local fresco e seco na gôndola dos supermercados. É importante observar também a data de validade, né, deste produto e se este não está amassado com a sua embalagem violada. Para o leite que é vendido em saquinhos, ele deve estar armazenado sempre no local refrigerado, com a embalagem limpa e com a data de validade. E ao comprar, por exemplo, ovos, é importante observar se estão nas suas embalagens, com a data, né, que foram armazenadas e limpos. Não compre se esses ovos eles estiverem trincados ou com algum aspecto duvidoso em relação à cor ou à embalagem. Para a carne, esta carne ela deve estar em câmara de refrigeração e observar também as condições de higiene do local, né, e de quem está manuseando a carne para a venda. Observar se a carne está com um cheiro característico, né, de fresca. Se a carne estiver com a coloração esverdeada ou com mau cheiro, não estará adequada para o consumo. No mais, o aspecto visual dos produtos é uma importante ferramenta para se garantir que estes estão adequados para o consumo, né? Lembrando sempre de higienizar essas embalagens ao chegar em casa com água e sabão ou com álcool e um pano limpo. Falando agora com Elane Seito, que faz mestrado em Ciência Animal na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, Elon, a higienização é uma das maiores questões. Quais alimentos devemos higienizar e como deve ser feita essa higienização? Oi, gente, eu sou o Elon e vamos responder aí a pergunta: é, qual, quais os alimentos que devem ser higienizados e como devemos higienizar esses alimentos? Bom, a resposta certa é que a gente deve higienizar o máximo de alimentos possíveis, tá? Não tem como a gente saber se quem manipulou o alimento antes dele chegar na sua casa ou na prateleira era algum portador do Covid-19 ou de algum outro agente patológico. E é muito importante frisar que o alimento em si, ele não é um risco, tá? O grande problema é a pessoa que manipula, se ela estava contaminada, ela era um portador. Ou se, e aí, se a pessoa não tomou as medidas de profilaxia necessárias, ou se ela não se absteve do trabalho, e aí, mesmo assim, a pessoa teve contato com o alimento e tornou o alimento como vetor. Então, é por isso que a higienização dos alimentos é importante, tá? E assim, para cada tipo de alimento, a gente tem uma higienização correta. Por exemplo, alimentos de origem
industrial, que geralmente já chega para a gente embalado, a atitude mais indicada é limpar o exterior da embalagem com álcool em gel, tá? Passou um pouco de álcool em gel no pano, espalha no exterior da embalagem toda e tá certinho. Alimentos enlatados, por exemplo, eles podem ser lavados embaixo da torneira com água e sabão, super simples. No caso de carnes, é bom dar prioridade a cortes que já estão embalados, porque se o corte já está embalado, então não ficou o produto não ficou à exposição por muito tempo. Então também diminui as chances de ser o vetor do Covid. E limpar o exterior da embalagem, igual eu falei para os produtos industrializados, tá? E os vegetais, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia continua sendo a boa e velha lavagem em água corrente e depois deixar de molho durante uns 15 minutos em uma vasilha mesmo com uma solução de água com água sanitária, tá? E é bom lembrar que, tão importante quanto higienizar os alimentos, também é importante manter limpo todas as superfícies que entram em contato com o alimento, tá? Quando comprar carnes, por exemplo, é bom estar atento se as pessoas estão com máscara, se a pessoa que está manipulando tem que estar com luva, se, sabe, a superfície de contato ali balança, é, facas, sabe? Se a higiene tá sendo harmoniosa aos olhos, se você consegue se sentir seguro, se você consegue sentir limpeza, sabe? Ao olhar para aquilo ali. Então, isso também já é um indicativo muito bom. E, por último, mas não menos importante, as mãos. Tá? É muito importante que você mantenha as mãos limpas, que evite levar a mão na boca, no alimento. É isso. Estejam atentos. Rackson Silva está fazendo mestrado na área de pastagens e plantas forrageiras na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a conservação dos alimentos. Outro aspecto que gera dúvidas é o armazenamento. De que maneira devemos armazenar sem comprometer a qualidade e vida útil desses alimentos? Olá, gente, aqui é o Rackson. Então, respondendo a questão sobre o armazenamento, de que maneira devemos armazenar sem comprometer a qualidade e a vida útil dos alimentos de origem animal? Bom, ao adquirir um produto, a atenção vai desde esse momento. Não devemos estar atentos à qualidade destes, observar alguns aspectos importantes que muitas vezes nos passam desapercebidos e que são de extrema importância tanto para a preservação do alimento quanto para a preservação da saúde do consumidor. Itens como aspecto físico, coloração ou a presença de odores estranhos, eles devem ser tidos como possíveis indícios de alteração no produto e, portanto, eles não devem ser adquiridos. Assim como a escolha de um bom produto, a forma que tu manipula, a forma como tu armazena esses alimentos, exige muita cautela, porque vai depender e deve se levar em conta a composição desse alimento, o tipo de processamento e o uso das boas práticas, assim como as atitudes higiênicas no manuseio e no armazenamento, que assim vai promover o aumento da vida útil desses alimentos e a segurança para o consumo. De modo geral, algumas técnicas elas podem ser utilizadas para se preservar os alimentos, como exemplo da salga, a adição de açúcar ou modificação no pH. Entretanto, o uso do frio é um dos métodos convencionais mais utilizados atualmente para se conservar esses alimentos de origem animal. O uso do frio ele possui a eficiência na inibição total ou parcial de micro-organismos e, quando bem aplicado, ele é capaz de preservar as características naturais do alimento, podendo ser utilizado para preservar a longa duração. De que forma podemos fazer isso? Bom, para carnes, de forma geral, a carne congelada ela tem uma validade muito superior à carne resfriada, mas algumas precauções elas devem ser tomadas para aproveitá-la melhor. Primeiro, não é recomendado que seja temperada a carne que vai ser congelada, pois pode ocorrer alteração no seu sabor, visto que alguns temperos como cebola sofrem alterações nesse tempo
e assim tempere apenas quando for consumi-la ou quando pretenda armazenar por pouco tempo no congelador. Para congelar, você pode retirar a gordura em excesso, pode retirar os ossos e, em nenhuma das hipóteses, lave a carne com água antes de levá-la ao freezer, pois vai estar favorecendo a proliferação de micro-organismos e a presença de muita água vai colaborar para a formação de cristais de gelo. Além disso, a embalagem ela deve ser à prova de água e conter o mínimo possível de ar. Por isso, carnes já embaladas a vácuo são ideais para serem congeladas. Para congelar a carne fresca, também recomendamos que ela seja cortada em pequenas porções, pois os pedaços maiores vão levar mais tempo para congelar na nossa geladeira de casa, justamente pelo mecanismo das nossas geladeiras serem diferentes dos mecanismos das câmaras frias de frigoríficos e de supermercado. Então, o tempo despendido vai colaborar para essa formação dos cristais de gelo, e esses cristais de gelo vão prejudicar aí a qualidade da carne no momento do descongelamento. Vai ter uma maior perda de nutrientes. Para peixes, é importante lembrar que ele deve ser mantido na geladeira por no máximo até 2 dias, que aí vai ter a conservação das suas propriedades de nutrientes. Após comprar, convém limpá-los e esviscerá-los, e se preferir, pode congelar também o peixe fresco, devendo ser armazenado em potes ou em sacos para congelamento. No caso de frango, nossas aves abatidas recentemente, frango fresco, ela deve ser mantida sob refrigeração por até 6 horas e ser congelados miúdos de forma separada. E o tempo de congelamento do frango e do peixe está de acordo com a carne vermelha, que seria entre aí 8 meses no máximo. Os pedaços pequenos entre 6 meses, o miúdo em até 3 meses. Em relação ao leite, caso você tenha hábito de comprar leite em saquinhos na sua casa, mantenha sob temperatura de refrigeração. Recomenda-se o consumo do leite em caixinha ou em saquinho em até 3 a 7 dias após a abertura dessa embalagem. O leite ele pode ser mantido no congelador por no máximo 3 meses e é essencial lembrar que a validade dele é mantida, não devendo levar ao congelador e deixar por tempo superior da validade. Em relação aos ovos, eles devem ser conservados aí na geladeira, pois é um local seguro e evita variação na temperatura. E isso vai garantir que eles durem por mais tempo e com a mesma qualidade, pois essa baixa temperatura vai também impedir a proliferação bacteriana. Lembrando que eles nunca devem ser guardados na porta da geladeira, porque o abre e fecha da porta vai gerar uma alteração na temperatura, criando uma transpiração, uma gotícula de água nesses ovos, elevando a sua umidade. E elevando essa umidade vai se tornar um possível meio de cultura para a proliferação bacteriana. Essa mesma dinâmica acontece quando se lava os ovos antes de armazená-la. Então, o mesmo ele possui poros e no ato da lavagem pode haver a penetração de organismos nocivos que venham a comprometer a qualidade do alimento e a saúde. Jéssica Xavier, mestranda em Genética, Biodiversidade e Conservação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vai falar um pouquinho pra gente sobre a higienização dos ovos. Então, sabemos que os ovos possuem uma película de proteção e por isso não devemos lavá-los, para evitar contaminações com o ambiente externo. Diante disso, como deve ser feita a higienização deles? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica. Então, os ovos, eles só devem ser higienizados imediatamente antes do consumo. E isso pode ser feito com água e sabão, é o suficiente, tá? As pessoas se preocupam em relação ao armazenamento, né? Porque o ovo ele deve ser armazenado na geladeira. E as pessoas se preocupam com a contaminação de outros alimentos na geladeira. Então, para evitar essa contaminação, você pode guardar os ovos dentro de uma vasilha com tampa ou coberto com plástico filme, ok? Lembrando que ovos que estejam muito sujos de fezes não devem ser comercializados. Então, se você foi no mercado e por acaso encontrou ovos sujos, não compre. Para finalizar, o Zona Após é uma proposta nova nas redes sociais, com informações relevantes e respaldo científico. O que levou vocês à realização deste trabalho? Então, pessoal, nós já havíamos pensado na possibilidade da criação de conteúdo para a internet, mas não como ou quando, né? E aí, com as nossas rotinas de pesquisa
e por estarmos em cidades diferentes, acabamos não levando a ideia à frente. E aí veio a pandemia e o distanciamento social. Eu vi muitos perfis criando conteúdo profissional para a internet. E eu falei com os meninos, levei a ideia novamente. E aí nós chegamos à conclusão de que esse era o momento exato para a criação do Zona Pós, porque as pessoas estão mais conectadas, tá? Então nós teríamos mais acesso a essas pessoas. E a nossa ideia, a ideia da página, é informar sobre os diversos conteúdos da área de zootecnia, sobre pós-graduação, sobre produção animal de forma geral, pesquisa, certo? De forma com que o conteúdo, o nosso conteúdo produzido, ele seja compreensível tanto para os estudantes de zootecnia, como para profissionais da área, os profissionais zootecnistas, veterinários, agrônomos, tá? E também para as pessoas que não têm uma ligação profissional com a área, mas que tenham curiosidade, que queiram conhecer um pouco mais sobre produção animal e sobre pesquisa. E é isso, nós estamos muito empolgados, estamos fazendo tudo com o maior carinho, esperamos que vocês gostem. Quem não seguiu o Zona Pós ainda, por favor, sigam a gente. Queremos agradecer muito ao Pet Zootecnia por essa parceria, esperamos que dure mais tempo e que gere bons frutos. Um abraço! Então, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Encerramos agradecendo a galera do Zona Pós pela participação e a todos os ouvintes. Aproveitando para pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, @PetZootecniaUFRB, para ficarem por dentro de todas as novidades, inclusive do nosso primeiro encontro online de zootecnia, que acontecerá de 11 a 15 de maio, totalmente gratuito. Não vai perder, né? Até a próxima!